Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre modelos atômicos. Falando de modelos atômicos, o que a gente lembra? Nós podemos lembrar de química, ciências, cientista, matéria, laboratório, experimentos. Também a gente tem que lembrar da palavra átomo. Pois é, mas na realidade, o que significa modelos atômicos? Então, o modelo atômico pode ser um modelo científico, uma representação, uma imagem construída que permite a compreensão de alguns fenômenos. Pois é, muitos cientistas eles desenvolveram suas teorias para explicar o átomo e seu comportamento. E assim eles formavam seu modelo atômico. Cada descoberta, cada teoria, cada experimento, eles chegavam ao denominador comum e então elaboravam o seu modelo. Mas vamos ver como isso se originou, o que levou esses cientistas a chegar a esses modelos. Pensamento de Leucipo e Demócrito. Quem eram esses homens? Dois filósofos. Gostavam de observar, de analisar, de pensar, enfim, eles eram cheios de ideias. E aí, eles observavam o que estava à sua volta. E o que estava à sua volta? O que eles concluíram? Eles estavam observando a matéria. Eles sabiam que matéria era tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Pois é. Mas eles ficaram tão curiosos de como essa matéria era constituída que um dia pegaram um objeto lá no seu laboratório. Vocês acham que eles também não tinham laboratório? Tinham, sim. Eles tinham um local reservado, onde eles faziam seus experimentos. E ali eles ficavam fazendo, utilizando as suas descobertas, fazendo seus pensamentos acontecer. Eles pegaram um objeto, dividiram esse objeto até chegar bem pequenininho. Chegou ao ponto que não podia mais ser dividido. E aí, eles imaginaram, parou aqui, não posso mais continuar partindo. Olha o tamanho. O que é isso? Tão pequeno? É um átomo. Imaginaram, um átomo. Isso é indivisível. Átomo quer dizer no grego a palavra. A significa não. Tomo significa partes. Não partes. Indivisível. Então, foi a primeira vez que a palavra átomo surgiu na ideia desses dois grandes filósofos. 400 anos antes de Cristo. Passa-se o tempo. 1808, um cientista, por nome John Dalton, retomou essas ideias desses dois filósofos, que a matéria era formada por partículas que não podiam ser divididas, chamadas de átomos. E para ele também, através dos experimentos que ele fez, ele disse que átomo para ele era bolinha maciça e indivisível. E para que ele elaborasse essas teorias, Dalton também tinha teoria, sabia? Pois é. Ele se baseou nas leis ponderais de Proust e Lavoisier. Leis ponderais das reações. E o que dizia? Essa lei, ela falava das massas das substâncias que participam das reações químicas. E as principais dessas leis era a lei da conservação das massas, que era do grande Lavoisier, lei de Lavoisier, que ele fala um pensamento lindo. E ele diz assim, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Pois é. E também
a lei das proporções de massa, que era a lei de Proust. Pois bem, a lei da conservação da massa, Lavoisier dizia que a soma das massas dos reagentes é igual à massa dos produtos. Aqui ele coloca o exemplo de 24 gramas de magnésio mais 16 gramas de oxigênio. E esses dois reagentes formou o produto óxido de magnésio. Mas o que será que ele quis dizer com isso? Que se desmembrar esses dois elementos, ele fica do mesmo jeitinho como eles estavam reagindo. Não há perda e nem ganho de massa. E a lei das proporções constantes de Proust diz o seguinte, que nas reações químicas os reagentes reagem sempre na mesma proporção para formar outra substância. Aumenta a quantidade de um, aumenta a quantidade de outro, não importa se é mais ou menos. Se diminui, diminui todos. Se aumenta, aumenta todos. Porque são sempre proporcional entre si. E falando das teorias de Dalton, os postulados. Será que tem alguma coisa a ver com essas leis ponderais? Então vem comigo. Todas as substâncias, elas são constituídas de minúsculas partículas, denominadas átomos, que não podem ser criadas e nem destruídas. Olha a ideia de Lavoisier aí. Cada substância é constituída de um único tipo de átomo. Substâncias simples, ou elementos, são formados de átomos simples, que são indivisíveis. Substâncias compostas são formadas por átomos compostos, capazes de se decompor durante as reações químicas em átomos simples. Todos os átomos de uma mesma substância são idênticos na forma, no tamanho, massa e propriedades diferentes. E a massa de um átomo composto é igual à soma das massas de todos os átomos componentes. E os átomos compostos são formados por um pequeno número de prótons. Pois bem, com toda essa ideia, com todos esses experimentos de Dalton, ele chegou a uma conclusão, que o átomo era esférico, maciço, indestrutível e indivisível. Bom, assim foi o pensamento dele. Mas em 1898, muito tempo depois, surgiu o inglês Joseph John Thomson, que também propôs o seu modelo atômico. Mas para isso, eles tinham que ter uma base. Eles iam estudar os modelos anteriores para que chegassem a uma conclusão. Mas para a conclusão dele se realizar, eles também faziam um experimento. Muito bem. Thomson já imaginava com seus experimentos, ele idealizou o seu modelo como pudim de passas. Vamos ver a razão. Ele teve um experimento com raios catódicos. Que os raios catódicos, ele utilizou a ampola de Crookes. O que ele fez? Ele observou nessa ampola que existia um gás rarefeito em baixa pressão e era submetido a uma alta tensão, uma grande voltagem. E aí, com essa grande voltagem, com essa carga elétrica, a ampola produziu um feixe de luz. E esse feixe de luz partia do polo catodo, como nós estamos vendo aqui, negativo, e ia direcionando para o polo positivo, o anodo. E com essa descoberta, ele propôs o seu modelo da seguinte maneira, que o átomo não era maciço. Existia dentro do átomo uma esfera positiva, e que ele não era indivisível, ele era divisível. E ele continha partículas positivas e negativas. Por isso, ele fez o modelo de pudim de passas, ao contrário que Dalton falava. Dalton disse que o átomo era maciço. Thomson disse, não, senhor, não é maciço. Ele tem dentro dele elementos. Existe
dentro dele, isso era positivo. Tem partículas dentro dele. E aí então ele descobriu os prótons e os elétrons. Mas deixou a desejar, porque ele não falou do núcleo, também não falou de orbitais e de nível de energia. Passa-se o tempo. E assim, levanta-se um outro cientista. Cientista esse, por nome Ernest Rutherford. E o que este homem fez? Ele iniciou, a partir dos estudos das propriedades dos raios-x e das emissões radioativas, na utilização de radiação sobre um artefato inerte, isto é, que não reage facilmente. Ele fez o seu experimento utilizando partículas altas. Ele pegou uma caixa de chumbo. Dentro dessa caixa de chumbo, ele colocou polônio, que é um material radioativo que emite partículas alfas e partículas alfas positivas. E aí, ele colocou diante dessa caixa, ele colocou um metal e dentro dele, esse metal tinha uma abertura. E diante dele tinha uma lâmina. Nessa caixa tinha um pequeno orifício para que pudesse ser disparado as partículas. E ela ia direto na abertura, que também o metal não era totalmente fechado, tipo formado de um C bem fechado, e que as partículas poderiam atingir o centro da lâmina de ouro. E aí, o que Rutherford concluiu? Rutherford observou, no seu experimento ele observou que as partículas que saíam dessa caixa de chumbo, elas iam diretamente, elas atravessavam diretamente essa lâmina de ouro. A maior parte dessas partículas ela atravessava sem maior dificuldade. E atravessavam porque elas passavam por espaços vazios. Depois, uma quantidade um pouco pequena dessa radiação, ela teve desvio. Ela passou perto do núcleo, uma região positiva. Logo depois, uma pequena quantidade de radiação alfa, ela bateu na lâmina e retornava. O que ele concluiu? A primeira que passava reto, sem dificuldades, passava por espaços vazios. E da segunda vez que passou da lâmina, atravessou a lâmina, mas desviou, porque passou próximo ao núcleo. E a última que bateu e voltou, e bateu diretamente no núcleo. A conclusão de Rutherford foi que no átomo, no núcleo, tinha partículas positivas. Assim como o polônio emite essas partículas positivas, as partículas alfas são positivas, elas se chocaram com o núcleo, por isso que elas voltavam. Então, para ele, no centro do átomo existia partículas positivas. E ao seu redor, ele também descobriu o elétron. Então ele disse, como se diz, ele idealizou, formou o seu modelo atômico como sistema planetário, ao redor os planetas, e no centro tinha os prótons, ou seja, no núcleo os prótons e ao redor os elétrons, que estavam girando ao redor do núcleo. Mas para ele era de forma aleatória. Aí está o sistema planetário de Rutherford, no centro do núcleo, prótons, carga positiva e os nêutrons, a eletrosfera, que estava ali
então os elétrons, carga negativa. Aqui está a relação da massa e carga elétrica de cada partícula. Próton, massa 1, carga elétrica mais 1. Os nêutrons 1, sem carga elétrica. E os elétrons 1836, menor que dos prótons. E a carga elétrica menos 1. Mas será que a ideia de Rutherford, o modelo atômico, foi totalmente aceita? Será que teve alguma falha? O que é que Niels Bohr, o próximo cientista, fez? Ele aperfeiçoou o modelo atômico de Rutherford, conhecido como modelo do sistema planetário, onde os elétrons se organizam na eletrosfera na forma de camadas. Então, na tabela de Bohr, ele diz que, como era em forma de camadas, que ele idealizou seu sistema planetário, seu modelo atômico, ele disse que existiam 7 camadas ao redor do núcleo. E as camadas eram representadas por letras. Aí diz, o nível de camada, número 1, a camada K, no máximo de elétrons ela comportava 2. No nível 2, a camada L, no número máximo de elétrons, eles comportavam 8. No nível 3, na camada M, existia 18 elétrons. Na camada 4, no nível 4, camada N, 32 elétrons. No nível 5, na camada O, também 32 elétrons. No nível 6, camada P, 18 elétrons. E o nível 7, camada Q, o número máximo de elétrons que suportavam apenas 8. E assim, ele mostrou que o modelo atômico, ele concluiu que não era de forma aleatória que os elétrons giravam ao redor do núcleo. Era de forma organizada. Na eletrosfera, os elétrons não se encontram em qualquer posição. Eles giram ao redor do núcleo em órbita, fixas e com energia definida. Aqui nós estamos vendo a distribuição KLM, tem NO, PQ. Existe toda a sua ordem ao redor do núcleo. O princípio de Bohr, mediante o trabalho que ele desenvolveu, ele obteve 4 princípios. Quantização da energia atômica. Cada elétron apresenta uma quantidade específica de energia. Os elétrons se movem em uma órbita, as quais são chamados de estados estacionários. Eles, ao absorver energia, o elétron salta para uma órbita mais distante do núcleo. Quando ele absorve energia, o nível de energia do elétron aumenta saltando para a camada mais externa. Por outro lado, ela diminui quando o elétron emite energia. E os níveis de energia, ou camadas eletrônicas, acomodam um número determinado de elétrons e são designados pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Então, o modelo atômico de Rutherford e Bohr ficou assim conhecido porque Bohr manteve as principais características do modelo de Rutherford, porém acrescentou mais informações sobre os elétrons que ficavam ao redor do núcleo. Um apoiou o outro. Um preencheu a lacuna que deixou a desejar do outro, quer dizer, com uma parceria. E assim eles formavam o modelo atômico de Rutherford e Bohr. Vamos recapitular? Modelo de Dalton, a bola de bilhar. Modelo de Thomson, pudim de passas. Modelo de Rutherford, sistema planetário, que logo foi mostrado, a organização e a distribuição de camadas, detalhadas por Bohr, K, L, M, N, O, P e Q. Modelo de Rutherford-Bohr, energia crescente, as camadas, mais visível, mais exposta, mais explicada.
Deixamos a você aqui uma pequena mensagem. A vida é pura química. Deixe meu contato. Qualquer coisa, estamos aqui para atendê-los. Até a próxima.